Olá, olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que já nos acompanham aqui no nosso canal, você que está chegando agora, né, seja muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Já se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu comentário, certo? Aqui nesse canal falamos da obra que Deus operou na minha vida, pregamos a palavra de Deus, oramos por você e damos o nosso testemunho, né? E se hoje eu quero falar um testemunho da minha vida, onde Deus operou na minha vida, me dando grande livramento, mas também fui usado demais, instrumento do próprio inimigo. Então eu quero contar uma história para vocês, um testemunho da minha vida, onde eu fui usado pelo inimigo e tentei contra a vida de alguém, né, na qual era bem próxima de mim, uma pessoa na qual eu gostava, e eu vi a mão de Deus ali me dando esse grande livramento para que coisas piores não acontecessem. Então eu quero contar esse testemunho para vocês hoje. Quero te convidar a vir juntamente comigo em mais um testemunho de vida, amém? Então vem comigo que Deus vai falar com você através desse testemunho. Então, então vamos lá, eu quero antes de tudo deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. O versículo está aqui no livro de Salmos, Salmo 34, versículo 4, que diz assim: Busquei o Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Então, você depois dá uma lida no Salmo 34, que vai falar exatamente o que Deus fez na minha vida naquele momento. Muitas pessoas têm me perguntado assim: pastor, o que te motivou? Qual foi o pontapé assim, inicial, o pontapé fundamental para que o Senhor se entregasse a Deus, para que o Senhor se convertesse e aceitasse Jesus? Então eu quero responder essa pergunta contando um testemunho da minha vida. Eu já falei em outros vídeos que eu sofri muito durante a minha infância, a minha adolescência. Enfim, eu tive uma infância conturbada, uma adolescência conturbada e cheguei à fase adulta de uma forma muito conturbada por conta das escolhas que eu fiz e das atitudes que eu tomei. Eu acabei me entregando, digamos, de mão beijada para um inimigo das nossas almas. Acabei fazendo a vontade do inimigo, cedendo aos desejos do inimigo. Eu costumo dizer que eu fui um escravo do inimigo, né? Eu me entreguei para ele e assim eu era escravizado por ele e obedecia tudo que ele me mandava fazer. Então eu caí nas práticas do homossexualismo, caí nas drogas, caí na prostituição, enfim, eu me envolvi tanto com as práticas imorais do mundo que eu acabei, digamos, me afastando completamente dos caminhos do Senhor. Mas, em volta, vira e mexe, eu sempre tive assim o desejo de sair daquela vida, de poder servir a Deus, porque mesmo no pecado, mesmo no mundo, eu sabia que as minhas atitudes, aquilo que eu estava fazendo, não agradava a Deus. Então, eu sempre soube, né, que as práticas do homossexualismo não agradam a Deus. Eu sempre soube que viver no pecado não agradava a Deus. E virava e mexia, eu lia um versículo da palavra de Deus, volta e meia eu buscava ouvir uma pregação, ouvir um louvor, e nesses meio tempo eu pecava
sabendo que era errado, e pedia perdão para Deus, mas não conseguia me libertar dos pecados que eu cometia. Mas no meu consciente eu tinha a certeza de que o que eu estava fazendo era errado e que poderia gerar uma condenação para a minha alma. E eu temia morrer daquela forma, morrer no pecado e ser condenado, né? Receber essa condenação. Então, em muitos momentos da minha vida, eu pedia para Deus me libertar daquela vida que eu estava levando, mas eu não tinha força para buscar, digamos, de uma forma mais direta. Muitas vezes eu acabava, eu sentia ali um remorso, mas eu voltava sempre a fazer a mesma coisa, a cometer os mesmos erros, e me afastava cada vez mais da presença do Senhor, né? Me afastava de Deus. Embora eu quisesse, mas o pecado não me deixava me arrepender completamente. Hoje eu sei que a única maneira da gente conseguir se libertar é se arrependendo verdadeiramente e não cometendo mais pecados, né? Tentando de todas as maneiras ser o mais fiel a Deus, ser o mais santo possível. A gente sabe que isso não é obra da carne, mas sim do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados e que nos ajuda a não viver no erro. E um dos eventos que mais me marcou e que me fez assim refletir sobre quem eu era foi um momento onde eu já estava afundado nos vícios, vivendo mesmo dissolutamente, praticando muita coisa que estava desagradando a Deus. Uma certa feita, uma pessoa conhecida, um colega meu, colega desses de uso de droga, colega desses de farra, foi na minha casa em uma sexta-feira pela manhã e me convidou para a gente fazer alguns trabalhos. Naquela época eu trabalhava como designer de sobrancelha e essa pessoa, que eu vou chamá-lo de Henrique, me chamou para que eu fosse com ele fazer alguns trabalhos na casa de umas colegas nossas, que eram colega minha e dele, que inclusive eram pessoas que traficavam drogas, né? Ele me chamou para fazer um trabalho com elas. E desse trabalho a gente passou o dia juntos, né? Fazendo algumas correrias e usava, depois fazia outras correrias, tomava bebia algumas bebidas e nesse decorrer a gente passou o dia juntos. Eu lembro que quando deu umas 11 horas da noite, a gente estava em um determinado local e o Henrique disse que iria fazer um corre sozinho, mas que voltaria para que a gente continuasse no uso da droga e na bebedeira, nós dois. Então eu fiquei em um certo ponto esperando o Henrique voltar e ele demorou bastante. Eu lembro que eu fiquei nesse local com outras pessoas e ali naquele momento todos foram embora e eu fiquei lá esperando o Henrique porque ele tinha prometido que iria voltar. Ele tinha me dito, eu vou voltar, me espera aqui que eu vou voltar. E eu confiei na palavra dele e esperei ele até por volta de umas 2 horas da manhã. E quando ele voltou, ele já voltou bem embriagado, bem exaltado. Ele já voltou mesmo bem, digamos, a gente pode dizer, perturbado, já voltou bem perturbado. E ali naquele momento a gente começou uma discussão, justamente pelo fato dele ter me deixado esperando por muito tempo. E ele já veio com palavras grossas, grosseiras comigo. E naquele momento a gente começou numa discussão que acabou gerando uma briga, onde houve agressão por partes de ambos. Tanto da minha parte quanto da parte dele, a gente se agrediu. Em um determinado momento desse conflito, dessa briga,
ele me derrubou no chão e eu senti que o meu rosto tinha ralado. Quando eu toquei no meu rosto, estava sangrando. E na hora que eu vi o sangue, eu fiquei muito perturbado com aquilo. E naquela discussão eu comecei a dizer para ele: você tirou sangue de mim, do meu rosto. Você fez sangue, você cortou meu rosto. Então eu fiquei com muita raiva naquele momento por conta do sangue que eu vi no meu rosto, que eu percebi. E eu peguei uma faca, naquele momento eu peguei uma faca e furei o Henrique. Eu enfiei, eu sempre portava uma faca de serra na cintura. Naquele momento, eu peguei essa faca e furei o Henrique na intenção de matá-lo mesmo. A minha intenção era matá-lo. Eu lembro bem que naquele momento eu apaguei e o único pensamento que vinha na minha mente era de que eu deveria matá-lo, porque ele tirou sangue do meu rosto, porque ele danificou o meu rosto, enfim. O que que acontece? Eu enfiei a faca no peito do Henrique, que logo em seguida o Henrique fugiu, correu, a faca continuou gravada no peito dele e ele saiu da minha presença. Eu fiquei ali e eu fiquei muito triste depois que eu consegui perceber toda aquela situação. Eu fiquei muito triste porque eu nunca tinha sido uma pessoa tão violenta ao ponto de querer matar alguém. Eu realmente percebi que eu estava perdendo completamente a minha identidade do ser humano que eu era. Então eu fui para minha casa logo depois dessa briga e no outro dia pela manhã eu acordei com muito remorso, eu acordei muito magoado, muito triste, porque eu me permiti, eu deixei a situação chegar a esse ponto, né? E eu fiquei muito triste justamente por conta da perda de identidade, por conta de que eu nunca tinha sido uma pessoa violenta ao ponto de intentar contra a vida de alguém. Então isso me entristeceu muito. Logo em seguida, ouvi muitos comentários de pessoas que falavam, dizendo: olha, eu vi o Henrique ontem, ele estava com um buraco no peito, dizendo que foi você que tentou matar ele. Então, as pessoas chegavam para mim e me diziam isso, e isso me magoava cada vez mais, porque o Henrique era um colega meu e as drogas, a bebida, a perda de identidade estava roubando, né, as coisas os bens mais preciosos, que as pessoas me conheciam como alguém, embora usuário de droga, mas pacífico, né, alguém pacífico. E aí o que que acontece? Eu já estava ficando violento, agressivo. Esse, com certeza, foi um dos eventos que mais me motivaram a buscar sair daquela vida, a buscar a presença do Senhor, a buscar Deus para a minha vida. E a partir desse evento, eu comecei a frequentar alguns cultos, a Igreja Universal. Em seguida, eu me converti na Igreja Deus e Amor. E estou aqui hoje contando esse testemunho porque eu sei que muitas vezes as pessoas esperam acontecer o pior para poder se firmarem com Deus, para poderem aceitar Jesus. E o meu conselho para essas pessoas é que não espere ir para os pés do Senhor pela dor. Vá pelo amor, vá enquanto você está bem de saúde, enquanto você ainda está, digamos assim, ainda está acessível, e você ainda pode buscar a Deus do jeito que você está aí, né? Porque às vezes acontecem coisas horrendas quando a gente tem essa oportunidade de, mesmo na dor, a gente poder buscar a Deus, né? Porque muitas pessoas acabam morrendo e não buscam a Deus. Então, pessoal, esse foi um dos eventos que marcaram a minha vida, assim, me fez refletir e buscar a Deus para a minha vida, né? A me converter verdadeiramente. Foi um dos eventos que mais me marcaram e me impulsionaram a buscar a Deus.
E aí, para a glória de Deus, depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu fui em busca do Henrique. O Henrique também se converteu para a glória de Deus. E hoje eu não tenho mais contato com o Henrique, eu já não tenho, não vejo mais, acho que ele está morando em outro lugar. Mas até a última vez que eu tive contato com ele, ele também estava firme na presença de Deus. E eu espero que ainda esteja no nome de Jesus. E como eu falei anteriormente, era instrumento do inimigo, era instrumento de Satanás, mas hoje somos instrumentos, vasos escolhidos de Deus para fazer a obra do Senhor, tá bom? Então você que está vivendo nessa vida longe de Deus, distante de Deus, mas sente que o seu lugar é na presença do Senhor, faz um esforço, né? Te empenha um pouco mais, porque com certeza vale a pena se esforçar para agradar, para servir a Deus. Vale a pena se esforçar para se firmar nos caminhos do Senhor. Tá bom? Então que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fica aqui esse relato, né? Não espere o pior acontecer para você ir para a presença de Deus, não. Vá agora, vá hoje, faz um esforço, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fiquem todos na paz do Senhor, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo.